obrigada, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando através do canal do YouTube. Quero cumprimentar em especial aqui ao grupo do SEDECA, ao Guilherme, ao André, a Bianca e a Xana, né, que não pôde agora estar aqui conosco em função aí de problemas tecnológicos. Cumprimentar em especial a Patrícia e a doutora Sharon, que eu já conheço de algum tempo também. Agradecer em nome da FECAM e das 21 associações de municípios e dos nossos colegiados regionais de assistência social e direitos humanos, a oportunidade de poder compor e estar com vocês nesse debate de extrema importância no cotidiano dos municípios catarinenses. Quero, antes de iniciar o conteúdo, então, também fazer uma audiodescrição. Sou uma mulher branca, olhos verdes, cabelo castanho escuro, estou vestindo uma camiseta verde com casaquinho creme em cima, uma parede atrás azul e branca, com quadro azul pendurado, e um brinco também dourado e verde. Então, penso que é extremamente importante que a gente vá também no nosso exercício cotidiano aí, fazendo as nossas audiodescrições para envolver também todas as pessoas com deficiência, né? Inclusive crianças e adolescentes que vivem aqui em Santa Catarina e que a gente precisa cada vez incluir cada vez mais. Então, eu vou pedir licença para tecer algumas considerações aqui nesse momento inicial. Acredito que ao final a gente vai ter um tempo ainda para contribuir, colaborar, responder perguntas. Então, como a primeira fala é sobre o tema, os desafios para a implementação da Lei Bernardo nos municípios de Santa Catarina, eu inicio fazendo uma breve sistematização aqui da própria Lei Menino Bernardo, né, que foi sancionada em 26 de junho. Então, neste mês, ela completa aí 7 anos, em 2021. Diria que ela está bastante ainda distante de fato ser implementada, ser concretizada, e nós que somos atores, que atuamos nas políticas públicas junto aos municípios catarinenses, seja na política da assistência, da educação, da saúde, nas políticas de atendimento à criança e adolescente, no Conselho Municipal como conselheiros tutelares de extrema importância, nós precisamos concretizar e fazer com que essa lei, de fato, ela seja conhecida, em primeiro momento, nos municípios catarinenses, para que ela possa ser, de fato, implementada. Então, essa lei, ela vem alterar o Estatuto da Criança e Adolescente, estabelecendo o direito de crianças e adolescentes serem educados e cuidados sem o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. E, infelizmente, na história da criança e adolescente no Brasil, e sempre quando a gente fala na história da criança e adolescente no Brasil, eu não posso deixar aqui de citar a Irene Rizzini, que é uma estudiosa nessa área, que acompanhou muito o desenvolvimento também das políticas públicas para a infância, quando ela contextualiza e ela traz toda a questão da própria violência compreendida e ainda reconhecida muito como uma forma educativa, uma forma de educar, né? Enfim, ainda a gente ouve na própria rede de proteção. Há poucos dias ouvi numa rede de proteção, inclusive de um professor, que ela ainda utiliza força física, inclusive para educar os seus filhos. Então, nós precisamos, principalmente nesse sistema de garantia de direitos, que tem a obrigação legal, enquanto política pública, enquanto Estado, de fazer com que as nossas crianças e adolescentes elas sejam protegidas e que o castigo físico, que as violências que foram muito trazidas agora também com a Lei 13.431, em 2017, e com o Decreto 9.613, em 2018, que traz aí um grande desafio para os municípios, que é o quê? Organizar essa rede de proteção, organizar esse sistema de garantia de direitos, para que crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência
possam ser ouvidas através de um procedimento que a gente chama de escuta especializada ou depoimento especial, garantindo que ela não seja revitimizada. Então, a gente diz que a própria Lei Menino Bernardo, a própria lei do Sistema de Garantia de Direitos, a 3.431, o Decreto 9.603, não trazem para o poder público, para a rede de proteção, nenhuma novidade no âmbito daquilo que já se garante como direitos de crianças e adolescentes estabelecida desde o Estatuto, lá de 1990. No entanto, na prática, o que a gente percebe? Uma grande dificuldade operacional de materializar essas legislações e de trabalhar de forma articulada uma rede de proteção, um sistema de garantia de direitos e as políticas públicas para que, de fato, nós conseguimos superar e rever muitas das práticas que são práticas que não cabem mais com o olhar para a questão da criança e adolescente como pessoas de direito, no sentido principalmente educativo, né? A violência, ela não pode continuar sendo, inclusive, reconhecida por, muitas vezes, atores das próprias políticas públicas como uma forma educativa. Então, acredito que a Lei Bernardo, por toda a situação e a complexidade, né, que envolveu o menino Bernardo, né, ela precisa fazer com que as nossas redes de proteção nos municípios, ela avance nesse debate, principalmente na rede, para poder sensibilizar e trabalhar com as famílias, com os pais, diante de todas as vulnerabilidades que as famílias acabam estando envolvidas, sejam elas de necessidades e questões relacionais afetivas, sejam elas de ordem de bem material mesmo, sejam elas de falta de acesso, a dificuldade de acesso ao trabalho, à renda, que acabam causando, muitas vezes, também violências, que a gente sempre traz e destaca, que são violências não praticadas somente por aquele responsável, por aquele pai, mãe ou responsável em relação às crianças, mas também de um Estado que muitas vezes deixa estas famílias desassistidas de uma responsabilidade que é estatal, que é garantir a proteção social dessas famílias para que elas consigam ser protetivas, para que elas consigam garantir a proteção das suas crianças e adolescentes. Então, essa rede de atendimento, ela precisa avançar nesse sentido também. E, diante disso, a gente só consegue avançar nesse trabalho em rede nos municípios a partir das capacitações e formações continuadas dos profissionais que atuam no atendimento das crianças e adolescentes, para que eles possam ser preparados para atuar principalmente na prevenção, na proteção, na identificação das violências, acolher de uma forma bastante qualificada as revelações espontâneas que chegam dessas crianças, identificar nos seus atendimentos, seja lá no serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, seja na escola, em algum grupo vinculado à própria igreja, que muitas vezes as crianças estão lá participando de alguns grupos de catequese, né, e outras vinculações religiosas também, que essas evidências, que esses diagnósticos, eles possam trazer informações para que haja um enfrentamento de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes, sejam elas físicas, que trata especificamente a Lei Menino Bernardo, sejam elas psicológicas, sexuais e também as violências institucionais, que pouco a gente para discutir sobre as violências institucionais e que muitas vezes essas violências institucionais são praticadas pela estrutura das nossas políticas públicas também. Então, nós precisamos sempre estar revendo. Crianças e adolescentes que ficam por muitos meses aguardando nas filas de espera para um atendimento de saúde, para um atendimento da assistência, para inserção num programa ou num projeto de esporte, cultura e lazer. Porque a criança não precisa, o acesso não é só em uma das políticas públicas. O acesso, ela precisa circular em todas as suas necessidades básicas e a possibilidade dos seus direitos garantidos também. Então, é extremamente importante que a gente conheça a Lei Menino Bernardo, principalmente nos municípios, que essa lei, ela seja, além de uma regulamentação,
que nós possamos pensar em estratégias de materialização e como que nós, da rede de proteção, nós conseguimos trabalhar com as famílias através das políticas públicas e dos serviços, para que, de fato, as crianças e adolescentes passem a ter o direito de serem educados e cuidados sem o uso do castigo físico, sem o uso de qualquer uma das formas de violência. Então, esse é um dos grandes desafios quando nós tratamos da Lei Menino Bernardo e das formas de violência. Uma outra questão extremamente importante quando nós pensamos na atuação dos municípios é a corresponsabilidade de todas as políticas públicas e desse sistema de garantia de direitos. Muitas vezes, o que a gente observa são ações paralelas, ações sobrepostas e políticas que não se reconhecem como políticas também responsáveis pelo cuidado, pela proteção de crianças e adolescentes em nossos municípios. Então, a responsabilidade do cuidado, da proteção, de ofertar a política pública, de garantir que esta política pública tenha profissionais para poder atuar diante das situações de violência, principalmente da violência física, que é o tema específico aqui, é fundamental essa integração, esse trabalho articulado destas políticas públicas e todos se sentirem como agentes de proteção. Todos somos agentes de proteção. Inclusive, a comunidade como um todo também é agente de proteção, também tem uma responsabilidade no cuidado das nossas crianças e adolescentes. E aí preparar um grande desafio, mais um dos grandes desafios para os municípios, é preparar aqueles que ouvem. Toda a rede de proteção, desde um motorista de uma van, um motorista de um carro do CRAS, um motorista de um carro de um CREAS, o motorista de um acolhimento institucional, serviços gerais, os educadores sociais, os professores, os orientadores educacionais, os técnicos que atuam na política de saúde, desde atendentes, né, auxiliares de enfermagem, a própria enfermagem, os médicos. Então, todas essas pessoas que podem ser um adulto escolhido por uma criança ou adolescente para acolher uma revelação espontânea, é importante que a gente possa prepará-los para que eles saibam exatamente fazer o exercício também de ouvir. Rubens Alves tem um texto muito interessante que se chama Escutatória, né, onde muitas vezes a gente está preparado e nós gostamos muito de falar, de nos posicionar, de trazer as nossas ideias, mas pouco a gente se coloca nesse lugar também de ouvir. E quando nós falamos em ouvir, não é só ouvir uma criança, um adolescente, uma família que traz uma situação de violência, ou que nós identificamos uma situação de violência. É também parar para ouvir outros colegas que atuam na rede de proteção, que atuam nas políticas públicas. É ter a humildade de procurar na rede de proteção outros profissionais que podem contribuir no melhor atendimento, num atendimento mais qualificado, mais célere, mais humanizado, que possa construir, que possa contribuir e colaborar na construção e na adequação e na melhoria de fluxos mais efetivos para o trabalho em rede, onde nós cada vez menos fizemos com que a criança que foi vítima de violência, ela circule com sua família nos atendimentos e na rede de proteção, e sim que nós conseguimos chegar ao patamar de que as políticas públicas consigam dialogar entre si e que a criança e a família sejam preservadas da necessidade de precisar falar de 8 a 10 vezes, que é uma média que a gente tem aí, em que as crianças circulam na rede de proteção, tendo que falar sobre a violência a qual elas foram acometidas. Então, isso é algo extremamente importante. Como que nós garantimos o sigilo e a ética na rede de proteção, no atendimento, quando nós compartilhamos uma postura ética, de compromisso ético, e nós não estamos quebrando o sigilo da informação, ela é compartilhada na rede, preservando que esta criança e esta família precise falar sobre aquela situação em diversas políticas, em diversas vezes, né? No conselho tutelar, na escola, no CRAS, no CREAS, no abrigo, na polícia, no sistema de justiça.
Isso quando alguns profissionais não ouvem mais de uma vez no próprio serviço. Então, mesmo quando das violências físicas, né, previstas aqui, nós precisamos ter essa atenção e esse cuidado. Isso quando a violência já está instalada. Mas um grande desafio também para os municípios é trabalhar a prevenção e a proteção para que as violências reduzam os seus índices, né? Um outro desafio também para os municípios, principalmente eu vejo na questão dos conselhos tutelares, é de fato utilizar o CIP-ACT, esse registro extremamente importante. Lá no artigo 13º do ECA, está muito claro que todas as suspeitas ou violências praticadas contra criança e adolescente devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências. Então, é extremamente importante que o próprio Conselho Tutelar ele também tenha uma organização de um registro sistemático de quais são essas violências, para que os municípios possam, em rede, identificar se tem sido a violência física e como nós vamos trabalhar, então, a própria lei Menino Bernardo e como que nós vamos trabalhar com as famílias, para que as famílias possam ter compreensão e outras práticas para além do castigo físico, da violência física, né? E quais são as outras formas que a gente pode trabalhar esse processo educativo e que não seja através da violência. E esses dados, eles são extremamente importantes, inclusive para os conselhos municipais de direitos da criança e adolescente, poderem pensar políticas públicas e, de fato, qualificar e concretizar aquelas políticas públicas já existentes. Avaliar a necessidade de mais oferta de serviço da psicoterapia na saúde, de mais equipes no CRAS, de mais equipes na proteção especial de média complexidade, considerando o diagnóstico que se tem nesse momento. Então, essa questão das informações e do registro dessas violências é extremamente importante também. Obviamente que o ideal é que a gente possa trabalhar de forma articulada, de forma coordenada, de forma colaborativa, em ações preventivas, protetivas, para que as violências reduzam, né? Para que esses registros de violência reduzam de ano em ano, e não que a gente tenha um aumento significativo das violências. E aí os profissionais também, agora, né, com esse grande desafio, de se prepararem para poder fazer essa entrevista da escuta especializada de crianças vítimas ou testemunhas de violência, em especial também as crianças e adolescentes ainda vítimas de violência, né? E aí poder garantir que o acompanhamento dos serviços pela rede de proteção ele seja garantido, tanto pela área da saúde quanto da assistência social, como eu já falei, esporte, cultura e lazer, e outras políticas, inclusive também no contexto de olhar para essa família, a questão da própria política de habitação, que também perpassa aí muitas vezes algumas situações de violências ou de negligência do próprio Estado para com as famílias, então de extrema importância também. E aí, indo para as minhas considerações finais aqui, eu trago, então, assim, alguns desafios no sentido de avançarmos na prevenção e na proteção de forma intersetorial, porque senão nós vamos continuar tendo o dia lá 18 de maio ou uma outra data, enfim, de combate às violências ou exploração sexual, onde na segunda-feira a assistência social organiza uma atividade, na terça a saúde, na quarta o conselho tutelar, na quinta o conselho de direitos, e nós não conseguimos avançar em ações intersetoriais, fortalecidas, coletivas, nesse sentido do trabalho preventivo. Garantir o atendimento protetivo na rede de serviços públicos, isto exige que a gente tenha estrutura de políticas públicas, e aí nós precisamos também fazer uma luta de reconhecimento de política pública, de responsabilidade dos 3 entes federados, governo federal, governo estadual e governo municipal, porque nós temos hoje uma precarização significativa das políticas sociais, desde o âmbito federal até o espaço dos municípios, e a corresponsabilidade é dos 3 entes federados. Então, a gente precisa se atentar também para que os outros entes federados também cumpram com a sua responsabilidade, né, nesse sentido protetivo.
Nós precisamos avançar e qualificar fluxos e construções de protocolos, que esses fluxos e protocolos, eles não sejam simplesmente elaborados, identificados, e eles não sejam materializados no nosso cotidiano do trabalho. Então, como que de fato a gente consegue melhorar esses fluxos, construir esses protocolos, fazer o diálogo em rede e fazer com que de fato ele se concretize. Um outro desafio é a própria implementação da Lei 13.431 e do decreto, e da lei, né, do menino Bernardo, a 10.013, que todas elas tratam das formas de violência contra a criança e adolescente, em especial a questão da violência física. Volto a dizer, ainda reconhecida na sociedade, culturalmente, como uma forma educativa, e muitas vezes as famílias não reconhecem como uma violência, e aí nós precisamos avaliar isso, volto a dizer, na própria rede de proteção, porque nós temos atores da rede de proteção que talvez ainda reconhecem a violência física como uma forma educativa utilizada pelas famílias. Temos que ter também um cuidado nessa questão de não culpabilizar as famílias pelas situações que elas enfrentam na sua vida cotidiana. Por quê? Porque o resultado, o impacto, as vulnerabilidades que elas estão vivendo é resultado de uma conjuntura social, econômica, política que a gente vive no país. Ela não é uma escolha, uma opção da família. Então, a família ela é impactada por diversas situações em que ela está colocada e que muitas vezes, naquele momento, ela não consegue ser protetiva e ela precisa do Estado, da proteção social garantida pelo Estado, pelas diversas políticas públicas, para que ela possa se reorganizar e para que ela possa, sim, vir a ser uma família protetiva, tá? Então, nesse sentido. E também a estruturação de serviços e de políticas voltadas à infância e adolescência. Hoje nós temos todos os municípios, conselhos municipais da criança e adolescente, fundos municipais da criança e adolescente, mas até que ponto esses conselhos e este fundo têm sido efetivos no retorno que eles têm dado à proteção da infância nos nossos municípios? São conselhos articulados? São conselhos em pleno funcionamento? São conselheiros capacitados para a sua atuação, para ter clareza de qual é o seu compromisso com a infância no município? Nós temos um fundo municipal da criança e adolescente que consegue anualmente fazer um plano de ação e aplicação, aprovar esse plano de ação e aplicação e, mais do que isso, executar no decorrer do ano esse plano de ação e aplicação, prevendo ações protetivas? Ou nós temos fundos da infância e adolescência que acumulam recursos de um ano para o outro e que não conseguem fazer a gestão desse fundo, a dificuldade da gestão. E aí nós temos também um órgão extremamente importante aqui no nosso estado, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem a responsabilidade de dar o apoio, o suporte aos conselhos municipais também, para que eles consigam aí se organizar, se estruturar, funcionar de uma forma de fato efetiva, como outros órgãos municipalistas, onde contempla aí a FECAM, as associações de municípios, de uma forma articulada e colaborativa também. E aí eu finalizo, para que a gente possa, ao final das falas, talvez, o público que está participando conosco lá no YouTube, trazer essas respostas, talvez, no chat, para a gente poder ampliar o nosso diálogo. Algumas reflexões. Quais são? Eu conheço a rede de proteção da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência no meu município? Eu tenho colaborado com o trabalho em rede? Ou eu tenho feito somente críticas a esse trabalho em rede? Ou eu tenho feito críticas somente à estrutura estatal? E muitas vezes eu deixo a desejar no meu próprio empenho, enquanto um espaço colaborativo dentro dessa rede de proteção. Eu respeito os meus colegas na rede de proteção da criança e adolescente? Eu consigo dialogar, eu consigo estabelecer uma comunicação efetiva, uma comunicação positiva, uma comunicação que possa vir a contribuir com as crianças e adolescentes? E para finalizar, se eu tenho humildade para solicitar apoio também quando necessário.
quando do atendimento, de uma discussão, de um caso, né, de violência, principalmente aqui direcionada física a crianças e adolescentes, como que eu tenho buscado, de uma forma bastante humilde, essa colaboração na rede de proteção. Eu tenho chego para minha colega lá da saúde e tenho dito, olha, tem tal procedimento que eu não tenho clareza se é o melhor procedimento para aquela criança, adolescente ou família. Será que podemos discutir esse caso? Será que a gente pode conversar sobre isso para que, de fato, o impacto da nossa intervenção ela tenha sentido para aquela família e na vida daquela criança ou adolescente? Então, são algumas perguntas que a gente precisa fazer, porque na prática cotidiana, o que a gente tem percebido muitas vezes é ainda as políticas públicas atuando nas suas caixinhas, nos seus guetos, como a gente diz, fazendo muitas críticas umas às outras, isso em relação às políticas, em relação aos profissionais, ainda uma rede que não consegue conversar e dialogar de forma aberta, que não consegue avaliar aquilo que é melhor para a família, para a criança e para o adolescente, e sim aquilo que é melhor para nós, enquanto técnicos que atuamos lá na rede, e tudo isso a gente precisa avançar quando nós discutimos esse assunto. Então, quero finalizar dizendo que nós, enquanto FECAM, associações, a gente assume aí um compromisso também com o SEDECA, em poder fazer chegar esse debate da Lei Menino Bernardo e das questões das violências, no sentido não como desconstruindo esse olhar que se tem sobre as violências e sobre a violência física, ainda num viés educativo, e isso precisa ser algo articulado entre as políticas públicas para que de fato se efetive. Então, são esses os apontamentos, claro que são inúmeros desafios, não dá para falar de todos aqui de uma forma muito miúda, né, mas são alguns macro desafios. E aí, depois, a gente está à disposição também para ouvir aí os colegas no chat e as colegas que estão aqui na sala conosco também. Era isso, muito obrigada. Janice, muito obrigada pela tua fala. Eu acho que vou usar essa palavra, talvez ela não seja adequada, mas infelizmente eu acho que a gente fica debatendo sempre quase que o mais do mesmo, né? Porque isso tudo que tu colocou das necessidades, eles se aplicam a todos os serviços, né, da rede. E a gente tem que continuar batendo na mesma tecla, sim, né? Porque é preciso levar em conta tudo que tu falou. Ah, deixa eu fazer um parênteses, vamos dar as boas-vindas aqui para a Xana, né, que conseguiu vencer aí a Celeste e o Denit, conseguiu acessar aqui o nosso painel também, né, Xana, bem-vinda, tá fazendo falta, mas que bom que tu conseguiu entrar. E voltando um pouco, Janice, eu acho que não se faz política pública sem controle social, né? A gente não faz política pública sem dados. E um dos objetivos do SEDECA, o SEDECA ele também vem para articular e promover direitos dentro do Estado. E um dos nossos propósitos é fazer esse controle social e depois disponibilizar esses resultados para os atores da rede, né, de garantia de direitos. A gente fez um formulário e encaminhamos a todos os conselhos tutelares do Estado, os 306 existentes, né, do nosso estado aqui de Santa Catarina. Eu acho que tem gente assistindo a gente aí do estado inteiro e de fora dele. E sobre as violências, né? Números das violências, violência física ou psicológica, enfim. E a gente teve retorno de 41, né? Muitos até alegaram que discutiram e que não querem expor, mas acho que é um espaço bacana para a gente deixar claro que o SEDEC ele não quer RG e CPF, e, enfim, né, a gente quer dados sobre as violências para poder ajudar a construir essas políticas públicas. E a gente é teimoso, a gente vai reencaminhar esses formulários, né, e espero que a gente consiga aí uma adesão maior. Porque, repito, a gente não faz política pública sem dados, né? Sem dados a gente faz achismo. Olá, Bianca, deixa eu fazer algumas considerações, alguns informes, e quero primeiro agradecer a Janice, muito boa, né, a explanação dela, inclusive, Janice, repassar aqui, não sei se você está acompanhando o chat, né,
Nós temos ali muitas parabenizações, né? Maravilhosa fala, são reflexões importantes para todos nós que atuamos com criança, adolescente. Temos ali a Cíntia, a Saraí Batistella, do CREAS, Priscila Alves, Marilise Neuhaus, todos agradecendo ali no chat. Eu coloquei, disponibilizei no chat, né, questionamentos, perguntas, mas não vieram nenhuma. Então eu acho que esse tempo, né, que sobrou de 10 minutos, Janice, fica com você. Daqui a pouco levar uma reflexão aos outros convidados também. É contigo a palavra ainda. Dá para a gente colocar também, né, para o pessoal se sentir à vontade para fazer as perguntas ali no chat, que o André depois vai colocar aqui no grupo para que o palestrante responda. E uma outra coisa importante, ali embaixo da telinha no YouTube tem um link para que vocês preencham a lista de presença, né, para que a gente possa confeccionar depois o certificado. E se algum dos nossos colegas aqui de painel quiser também referir alguma pergunta, acho que podem se sentir à vontade. Janice, tu queres colocar mais alguma coisa? 10 minutos, Janice, tens. Então, eu acho que só complementar aquilo que a Bianca fala, né, a questão dos dados, diagnóstico, a gente vem discutindo no âmbito do Estado e hoje a gente não tem nenhum diagnóstico no âmbito estadual, né, com essas informações. Ano passado, nós temos aqui no Estado um grupo de trabalho sobre a questão do Conselho Tutelar, inclusive coordenado pelo Ministério Público, com a participação da SDS, com a Diretoria de Direitos Humanos, com a CCT, com o SEDCA, enfim. Foi realizado um diagnóstico com os 295 municípios, com os conselhos tutelares. A gente conseguiu ter muitas informações, porque a gente sempre tem essa ideia de que das dificuldades, mas a gente nunca tem um dado, como a Bianca falou, concreto para dizer, não, nós não podemos generalizar, a gente não pode falar genérico, né? Nós temos que saber qual é a principal questão para a gente poder atuar. Então, esse diagnóstico, ele está sendo coordenado pelo MP e vai sair aí um painel com esses dados que a gente vai poder utilizar também com informações atualizadas aí em relação ao funcionamento dos conselhos tutelares. Em relação aos conselhos de direitos, é um pouco mais difícil, mas eu já, né, porque não temos ainda esses dados em relação aos conselhos de direitos. Mas eu quero também, assim, deixar, Bianca, à disposição a FECAM, as 21 associações de municípios, porque, assim, a gente sabe que é uma sobrecarga de questionários que chegam, né? Hoje, mais fácil, porque estão sendo feitos pelo Google Forms, então é muito mais prático para responder do que antes. Mas que a gente possa fazer aí uma parceria daqui um pouco com o SEDECA, de quais são as nossas necessidades, enquanto também gestões municipais, para que a gente tenha um dado estadual e a gente possa, vocês, enquanto SEDECA, contribuir no sentido de qualificar essa rede e nós nos comprometermos em conseguirmos essas informações, porque quando chega para a FECAM e quando vai para as 21 associações e elas comprometem os municípios e monitoram essas respostas, a gente consegue ter um número muito maior de respostas efetivas, né? Porque daí há lá no miúdo um acompanhamento também em relação a essas respostas, tá? Então, só colocar novamente também a FECAM e as associações à disposição, para quem sabe a gente possa levantar aí alguns diagnósticos que sirvam e que fiquem à disposição para todos, porque infelizmente também existem alguns levantamentos e diagnósticos que ficam guardados a 7 chaves e que muitas vezes a gente não consegue acessar, a gente não consegue ter informação para poder pensar como atuar de forma melhor e como poder orientar para contribuir para avançar na política da infância e adolescência. Tá bem? Acho que era isso. Perfeito. O olhinho já brilha. Assim, quando fala em parceria para fazer coisa, a gente assim, o Guilherme está até se mexendo ali, ó. A gente já se empolga para estar construindo essas coisas. Bianca, tem uma pergunta aqui para a Janice no chat sobre as capacitações da escuta. Você ainda tem um tempinho, Janice, quer mandar um recado para alguém aí? Para todos? Sim, então, na verdade, nós também temos aqui no estado de Santa Catarina um grupo de trabalho interinstitucional desde 2017. Foi chamado inicialmente pelo Ministério Público. Hoje, quem participa, nós nos encontramos uma vez ao mês. Quem participa? O MP,
a FECAM, a SDS, a Secretaria de Estado da Saúde, a CCT e o SEDCA, tá? Então, todos esses órgãos participam desse grupo de trabalho. Nós fizemos mais de 20 encontros, reuniões técnicas gratuitas, obviamente, pelos órgãos que compõem esse grupo de trabalho, em todo o estado de Santa Catarina, desde 2019. Fizemos 16 reuniões em 2019, depois fizemos inúmeras reuniões, mais 6 em 2020, e agora mais uma rodada de 5 ou 6 agora em 2021, que finalizaram, inclusive, ontem à tarde. Então, assim, nós entendemos que a gente já deu, enquanto grupo de trabalho, uma contribuição bastante significativa para que os municípios consigam avançar no trabalho no município em relação a isso. No site da FECAM, se depois vocês me permitirem, eu vou colocar lá no YouTube, tem todos os materiais que nós produzimos. Os vídeos, as lives, o formulário inicial, o registro inicial de atendimento da revelação espontânea, de todas as formas de violência, o roteiro do protocolo que a gente está sugerindo para os municípios, para padronizar e unificar um pouco os protocolos, apesar de que não é uma receita, os municípios têm autonomia de poder qualificar, melhorar, enfim. Modelo de resolução para o Conselho de Direitos, discutir e constituir o comitê de gestão colegiada, porque esses comitês ainda não estão instituídos pelos municípios, é de fundamental importância. O comitê de gestão colegiada, ele vai ser composto de todas as políticas, do Conselho de Direitos, do Conselho Tutelar, e ele tem uma função aí de qualificar os fluxos, elaborar o protocolo e depois fazer todo o monitoramento da execução. Porque é aquilo que a gente fala, nós temos as leis, a gente precisa materializar e nós precisamos ter um monitoramento, um acompanhamento se de fato ela está sendo executada ou não. Então, acho que isso é bem importante também. Então, quanto à questão da escuta especializada, todos os materiais estão disponíveis lá no site e o grupo de trabalho continua à disposição dos municípios para dúvidas agora um pouquinho mais pontuais, já com o comitê formalizado, já com a resolução e dando início aí à construção do protocolo. Tem um e-mail também para apoio, né, sobre a escuta especializada, que é o e-mail escutaespecializadasc@gmail.com, tá? Eu vou colocar depois aqui também para a gente deixar lá no chat, e que vocês podem estar acessando, e que inclui também a violência física contra crianças e adolescentes, né? A lei, o decreto, o procedimento da escuta, ela envolve todas as formas de violência. É isso.